com Raão Mikhail Ivanov. Questão: qual é o papel dos 24 anciões e suas ligações com os 12 Elohim? Então, os 24 anciões são seres que aceitaram presidir as evoluções da Terra e tomar decisões que vão permitir a seres muito mais etéreos, como por exemplo os arcanjos ou o grande comandante anterior que vinha de dimensões extremamente etéreas, de dimensões bem além das problemáticas ligadas à encarnação que vocês vivem. Somos, portanto, de qualquer modo, as garantias de certo número de coisas. Chamam-nos, e eu já lhes disse, os Lípica kármicos, no Oriente. Intervimos na gestão de assuntos correntes, mas também de assuntos espirituais. Os Elohim nada têm a ver com isso. Os Elohim são aqueles a quem chamamos, em outros termos, as entidades criadoras. São eles que vão permitir a criação de dimensões, sustentados, obviamente, pelos arcanjos, alguns arcanjos criadores e sustentados, também, pelos 4 pilares fundamentais, que são os 4 Oyotakude que intervêm em todas as constituições ligadas a esta dimensão, mas também em outras dimensões. Portanto, os Elohim têm um papel criador e eles são obrigados a sacrificar sua divindade para participar e se inserir na criação, até o final dos tempos. Os anciões, os 24 anciões, os Lípica kármicos são, eles, um conselho que dirige e que faz executar. Evidentemente, inúmeros seres, de todos os tempos, estiveram ligados a esses 24 anciões, em Atlântida também, de maneira a poder aplicar, nesta dimensão, as realidades espirituais e as decisões que foram tomadas, porque os 24 anciões estão, se querem, sobre os planos intermediários, entre as dimensões as mais densas e as dimensões que estão muito mais altas. Eles são, portanto, de algum modo, o canal e a consciência unificada dos 24 que permite fazer a ligação entre o mundo em que vocês estão e os mundos os mais elevados. Questão: onde está a dissolução do astral e o que é das almas desencarnadas? As almas desencarnadas estão em trânsito. Elas estão, eu não gosto da palavra, mas isso corresponde a uma forma de realidade, para vocês, que vocês vão compreender. Elas estão armazenadas. Elas estão estocadas, as almas que partiram depois de um caminho e de terem vivido sua encarnação. Elas estão, de algum modo, no espaço de cura piramidal, extremamente luminoso, aguardando, se querem, o momento que é chamado a ressurreição, a fim de retomar seus corpos de existência e de ir para a nova Terra. Mas, para isso, é preciso que a nova Terra seja realizada, o que não é o caso. Ela está no útero, no momento, em gestação, se preferem. Então, o arcanjo Miguel veio limpar, como eu disse, os planos astrais. Os planos astrais são os planos de cativeiro, de escravidão, do medo e mantém esta ilusão que vocês chamam matéria e onde há ódios, como vocês sabem, ilimitados. Desde já o ano passado, desde em particular o final do ano de 2008, quando o Sol ligou a Terra por fenômenos elétricos, e desde a intervenção do Arcanjo Miguel, desde o início do ano e desde a reunião do conclave arcangélico, os arcanjos que presidem o destino ligado à criação sobre planos muito mais etéreos, não desta dimensão, mas desse sistema solar diretamente, são seres que vão permitir limpar esses planos intermediários que eram, de algum modo, a energia matricial do medo, do bem, do mal etc., que está ligado à emoção. Portanto o plano emocional foi dissolvido. Foi dissolvido nos planos intermediários, não foi ainda dissolvido em sua densidade. Foi dissolvido no que chamamos o plano astral. As almas, a partir do momento em que se desencarnam, passam os 7 planos astrais ligados além do etéreo. Os seres que fazem uma experiência de morte passam por um túnel e manobram, literalmente, esses planos astrais para ver a luz. Cada um, no momento de sua morte, vai experimentar esses planos astrais e ver a luz. Hoje, as almas desencarnadas, ou elas permanecem, como alguns podem ver, vagando nesta dimensão, porque elas não são capazes ainda, de ficarem suficientemente leves para ir aos espaços de armazenamento da luz.
Mas a maior parte vai para lá. Quando dizemos que uma alma está na luz, ela está em espaços luminosos, mas ela não está na luz, uma vez que está armazenada para voltar na luz, não é? Mas há também muitas almas que se encarnam. As almas que se encarnam, e que vão se encarnar, sobretudo a partir do final de setembro e durante este período, são muito grandes mestres. Os mestres estão de retorno sobre a Terra, em corpos de crianças. Eles vêm trazer a vibração multidimensional em sua densidade e vão se tornar a ancoragem, a despeito de sua jovem idade, que vai permitir guiar vocês. É por isso que sempre digo, não se preocupem com as crianças. É muito importante. As crianças que vão nascer, doravante, vão nascer, e esperamos, todos, na totalidade, com os 12 fios de DNA. Elas são profundamente diferentes, bem além do que vocês podem imaginar, e isso se verá, antes de tudo, nos seus olhos, quando elas são jovens, na forma de seu crânio. E, mais tarde, se você for até lá, através, obviamente, do seu comportamento. Mas já recém-nascida, ela emanará uma luz inacreditável. Portanto, o plano astral está dissolvido no céu e está se dissolvendo sobre a Terra, ou seja, que a dualidade deve se dissolver. O astral é mantido como força de coesão bem/mal relacionada às forças estérico/físicas. Questão: como pai de uma criança de 2 anos e meio, como gerir o aprendizado sobre o bem, o mal, o tempo, com relação às evoluções atuais? Bem, obviamente, se você nada diz ao filho, se ele coloca a mão sobre o fogo, ele vai se queimar, ele vai se fazer mal, você é um pai em falta. É preciso bem compreender. Entretanto, há modo de proceder. Você pode também interessar uma criança tão jovem a outras dimensões. Fale-lhe e interrogue-lhe sobre o que ela vê. Não coloque em dúvida o que ela vê, o que ela percebe, seu contato com os anjos, seu contato com Maria. Muitas crianças, inúmeras crianças, estão em contato espontâneo com Maria. Coloque-lhe a questão e você verá que é a verdade, uma vez que Maria se interessa particularmente pelas crianças. Então, evidentemente, há regras ligadas à dualidade que vocês vivem e ainda, que devem ser inicializadas com as crianças, mas, paralelamente a isso, vocês devem também lhes falar da luz e da unidade e formá-las, literalmente, para isso. Então, elas não podem ler, mas vocês devem lhes mostrar as estrelas. Vocês devem lhes ensinar a elevar seus olhos para o céu. E não unicamente em espírito, mas em verdade, também. Faça-as olhar o ar, faça-as olhar a vida, essencialmente, as árvores, as borboletas, os pássaros e as nuvens e pergunte-lhes o que elas verem, simplesmente. Questão: pode nos falar do xamanismo que volta a se desenvolver? Isso é típico do ocidental que descobre que a natureza existe, que as outras dimensões estão presentes na natureza. Mas isso sempre existiu em meio aos povos ditos primitivos, não é? Hoje, vocês descobrem que as dimensões lhes esbarram desde sempre. É preciso não confundir o xamanismo terrestre com a abertura às dimensões outras que a terceira dimensão. Há seres que povoam a terceira dimensão e que têm seu próprio caminho evolutivo. Os elfos, por exemplo, mas que não interferirão jamais, mesmo se você os verem, com o destino do ser humano, porque você não está nas mesmas linhas evolutivas e diretrizes. Os elfos, as sereias, as salamandras e os gnomos não têm nada a fazer de sua evolução, mesmo se lhe dá prazer de entrar em contato com eles e mesmo se isso seja possível. Vocês devem elevar suas vibrações para além desta dimensão, quaisquer que sejam os habitantes que participem dos planos de luz, porque essa não é sua linha evolutiva. Vocês devem se conectar sobre o Sol. Vocês devem se conectar sobre seu coração. Vocês devem se conectar sobre os contatos com outras dimensões, mesmo se é muito atraente encontrar um elfo, não o duvido. Mas eles não fazem parte de seu mundo, mesmo se eles evoluem paralelamente a vocês, nesse mundo. Eu quero dizer com isso que suas prioridades devem ser outras. Questão: como lidar com situações de gestão, no trabalho, portanto de poder? O mundo empresarial é um mundo do julgamento.
Você não pode gerenciá-lo, você pode melhorá-lo e isso faz parte do que lhe diz sua consciência. Imagine que você é um ser de poder que teve responsabilidades numa sociedade, ou num estado, é a mesma coisa. Imagine que você reencontra a luz. Imagine que você viva uma experiência com Cristo. Será que você vai poder se olhar no espelho e continuar a fazer o que você faz? Toda a questão está aí. Então, obviamente, você vai me responder: mas eu não posso perder minha situação. Quem vai pagar as contas? Mas se você tiver a possibilidade de se projetar, realmente e concretamente, no que agora está à sua porta, você veria que aquilo não tem qualquer importância. Eu não lhes disse com isso que é preciso deixar tudo, não é? Eu atraio sua atenção sobre o sentido da responsabilidade. Obviamente que seres foram colocados em situações de poder, com amor sobre o outro, mas mesmo esse poder aí deve desaparecer, e está à sua porta. Então, obviamente, cada ser humano, hoje, com relação ao que acontece, com relação ao que vem, está estritamente no lugar certo. Se você está só, é porque você deve viver isso só. Se você está em fase de casar, é que você deve viver isso em fase de casar. Se você está em tal posto de poder numa sociedade, que chamamos, em termos poéticos, o gerente, efetivamente, é porque você deve estar aí para que você tenha, aqui, como vocês chamam isso, o cerne do problema que você tem que resolver. É muito importante compreender, não é? Cada ser humano é diferente. Mas quando o poder for destruído, é preciso bem compreender que você vai ser liberado. Você não vai perder seu emprego ou seu dinheiro. Você vai ser liberado no nível de sua alma e de sua consciência, é isso o mais importante. No dia em que a ilusão cai, o dia em que o eletrônico cai, você reencontra instantaneamente sua liberdade. Então, cabe a você, em sua alma e consciência, saber se você deve ir para uma liberação antecipada ou esperar o último momento, mas eu não posso lhes ditar sua conduta. Alguns seres humanos já deixaram tudo, sem saber onde iriam amanhã, porque sua consciência assim ditou. Alguns seres são vistos despojados de seu cônjuge, de seu trabalho, de seus empregos e eles se apercebem que vivem em energias. Então, eles talvez tenham medo, porque dizem: mas onde vou? Na luz, é também simples assim. Você deve aceitar e realizar, em consciência, a seu ritmo, que você está dentro de uma matriz e de uma ilusão. Quando você começa a viver a existência e viaja nessa existência, do mesmo modo que uma pessoa que fez uma experiência às portas da morte e que vai na luz e que volta, o que ela vai dizer? Que ela permanece aí porque tem uma missão para os outros, de lhes fazer subir na luz, mas que, aqui é ilusão, isso não existe. É o que lhes disseram todas as correntes tradicionais e vocês tiveram dificuldade a aceitar, mesmo aqueles adeptos de filosofias orientais, quando lhes disseram que esse mundo é Maya. Mas vocês aderiram tanto a Maya que, agora, para vocês, é a única realidade, para aqueles que não tiveram acesso à existência, ainda. Entretanto, você descobre através do despertar, através dos sons, através das experiências, que não é verdadeiramente o paraíso, aqui, não é. Ademais, a maior parte de seres que viveram essas experiências às portas da morte, ou que viveram a existência, volta enriquecidas desta luz, desta experiência. Obviamente, mesmo se existem coisas muito belas, existentes na vida, nesta dimensão, somos obrigados a concluir que o inferno é aqui e não em outro lugar. Como dizem na frase, o inferno está cheio de boas intenções. Questão: quem são aqueles que vocês chamam os maus rapazes? Em sua dimensão, não são mais de, vamos dizer, 500 pessoas que dirigem o planeta. Eles estão aterrorizados pela luz e são seres humanos. Há vários maus rapazes. Há maus rapazes que você vê, que são seres humanos a serviço dos maus rapazes que, eles, estão em outras dimensões que estão na quarta dimensão, ou na segunda dimensão, que você não percebe de modo algum. Alguns de vocês podem vê-los às vezes, eles são verdes, aliás.
São o que chamamos os répteis ou chamados, também, nos sumérios, os Anunnakis. Os Anunnakis amam manipular nos bastidores. Portanto, há maus rapazes, lá em cima, se preferem, que estavam curvando o espaço/tempo desde 320 mil anos, que nós quebramos, literalmente, em 15 de agosto. Eles desapareceram. Eles se manifestaram sobre a Terra todos os 4.000 anos, aproximadamente. Aqueles não existem mais, eles foram enviados a outros lugares. Aqueles que existem são os maus rapazes sobre a Terra que eram seus retransmissores. Eles têm muito, muito medo, porque sabem que a luz vem. São eles que têm acesso aos telescópios. São eles que têm acesso ao que acontece perto do Sol e compreenderam o que estava acontecendo, mas eles querem sobretudo que você não o saiba e que você creia, ainda menos. Eles querem sobretudo que você não saiba que a frota intergaláctica está aí, e realmente aí. Eles vão lhes fazer crer, até o último momento, que são os maus rapazes que vêm para tomá-los, enquanto que nós somos os libertadores. Eles falsificaram tudo, tudo está invertido, recordem-se disso. Os ensinamentos dos arcanjos deste verão. Questão: qual a diferença você faz entre carisma e luz? Então, todas as religiões do planeta insistiram, à sua maneira, sobre o coração. Elas lhes falaram para serem bons, obviamente. Elas falaram também do carisma ao qual deviam chegar. O carisma não é o serviço. A Bhakti Yoga, como dizem os orientais, nada tem a ver com o carisma. Hoje, a maior parte de seres que têm carisma está na manipulação, porque é com o carisma que se manipula o outro. Evidentemente, se você vê um diabo chifrudo a lhe dizer, é preciso se amarem, você não vai acreditar. Ao contrário, se é um ser que o faz sorrir radiante e que está no carisma, você vai acreditar, obviamente, porque a natureza humana é de ser um animal social. E se há um ser que tem carisma, é o quê? É alguém que dominou as emoções. Isso não quer dizer que seja um ser de luz, mas alguém que vai seduzi-lo, e a sedução faz parte do carisma. A luz é vibração, ela não é carisma. Obviamente, um ser que vibre na luz e na verdade, vai manifestar também um carisma, mas você pode manifestar o carisma sem estar na luz, e as forças opostas à luz, obviamente, se servem disso. O carisma é atração e emanação ligada ao coração. Isto pode compreender por vezes a compaixão e todos os ensinamentos religiosos. Em particular, a Igreja Católica foi muito forte, lá atrás, para lhe fazer crer que estando no carisma e no sacrifício, você iria para a luz. Nada é mais falso. A luz é, eu repito, vibração. O fogo do amor nada tem a ver com o que vocês chamam carisma. O fogo do amor, assim como o viveram alguns estigmatizados e alguns seres iniciados ao fogo solar, na iniciação solar, assim como eu experimentei em minha vida, não tem absolutamente nada a ver com o carisma. Os seres de luz têm necessariamente o carisma, mas eles estão além do carisma, e a maior parte de seres carismáticos, como vocês dizem, sem citar os palhaços que estão no topo e que os governam, os fizeram crer que eles estavam no amor e na luz, mas eles não estão na luz. Isto é impossível porque o amor é liberdade. Quando você descobre a dimensão do amor, você não pode exercer qualquer poder sobre ninguém, exceto sobre si mesmo. Esta é a única maneira de manter a vibração da luz e do amor. Não há outra. Portanto, o carisma é também uma falsificação. Não é por acaso se aquele que você chama o diabo, ou Deus, é a mesma coisa, é o sedutor. Ele o faz aderir. E eles são muito, muito talentosos para fazê-los aderir ao que chamamos o sistema de controle humano, que se opõe à sua soberania. A soberania é a luz e a vibração. O controle humano é a escravidão e é a sedução e a manipulação. Vocês têm o exemplo, todos os dias, com o que os fazem engolir desde milhares de anos e que vocês aceitaram, porque não havia os meios de acessar esta luz que, hoje, está aí. E muitos seres despertam, hoje, e tomam consciência disso. Isto é verdade.
E aliás, eles não compreendem verdadeiramente os maus rapazes, porque eles creem lhes fazer muito medo com a crise econômica. Eles creem lhes fazer muito medo com a desagradável gripe que chegou infelizmente à maioria da humanidade. Mesmo aqueles que não creem em outras dimensões, não tiveram medo. Então, eles vão encontrar outra estratégia de substituição. Então, eles vão tentar tocar uns e outros porque é preciso fazer medo, a todo custo. E vocês estão além do medo, vocês são soberanos. A partir do momento em que você reencontra o poder sobre si mesmo, você não aderirá mais à sombra e você não aderirá mais à manipulação e ao carisma. Você se junta à luz e à vibração. É isso que você está descobrindo graças aos casamentos celestiais e graças às efusões dos arcanjos e também às efusões cósmicas. Questão: qual é a melhor atitude a ter, hoje, com os adolescentes rebeldes? Porque os adolescentes, como você os chama, estão em rebelião? Porque eles querem tudo quebrar? Porque estão neste estado de afrontamento? Porque, obviamente, isto não pode satisfazer sua alma. Muitas crianças, como vocês as chamam, ou adolescentes, ou jovens adultos, mesmo, sabem que eles não têm lugar nesse mundo e isso, evidentemente, leva a uma revolta. Mas esta revolta alimenta, ela também, a sombra, o jogo da sombra e da luz. Como fazer para essas crianças ou esses adolescentes ou esses jovens adultos? Eu lhe diria simplesmente ter confiança na divina providência, porque ninguém sabe como vai reagir o ser humano que está na rebelião a mais total, no momento em que Maria intervier. Este anúncio, individual e coletivo, permitirá a todo mundo reencontrar suas raízes. Será a hora que poderemos chamar de o grande Yom Kippur, ou seja, o grande perdão, aquele da humanidade. Então, não se inquietem. Questão: os 12 apóstolos de Jesus acompanham as evoluções em curso? Eles as acompanham, mas não desse plano. Eles não estão encarnados sobre a terra. Todos aqueles que acompanharam o Cristo e que comungaram de sua luz foram os despertadores e, em particular, aqueles que vocês chamam os apóstolos, mas sobretudo o apóstolo a mais importante que foi Maria Madalena, que foi esposa mística de Cristo. Se vocês querem, esses seres evoluem sobre dimensões que estão quase no nível dos Elohim, entre a 9ª e a 11ª dimensões. Esses seres guiam a evolução da Terra porque eles participam da ronda de Cristo. Eles serão, em outras humanidades e em outros espaços, os novos Elohim. Eles adquirirão o status de entidades criadoras sobre dimensões não dissociadas, ou seja, dado que a terceira dimensão, chamada dissociada, que vocês vivem, não existirá mais nos múltiplos universos. Ao contrário, existirão dimensões de natureza terceira mas unificadas, sem ruptura com a fonte. Então, esses seres, hoje guiam, eu não os conheço a todos. Há muitas confrarias, no sentido mais nobre que, hoje, estão aí para ajudá-los, literalmente, a ir onde devem ir, a lhes estender a mão, como eu disse. Então, não vamos passar em revista os 12 apóstolos, mas saibam que cada quarto desses apóstolos foi afiliado a uma linhagem que foi expressa pelos 4 evangelistas, mas também pelos 4 elementos. Há, por exemplo, aquele que conheço pessoalmente, que foi João o Bem-Amado, chamado São João. São João fez parte da linhagem das águias. Como linhagem das águias, sua filiação espiritual foi Altair. Outras entidades que foram os apóstolos, pertencem a outras linhagens, as linhagens do fogo, por exemplo, que vieram de Sírios, ou da água, que vieram de outros Sírios, por exemplo. Mas é extremamente complicado. Não há talvez necessidade de conhecer tudo isso, hoje, no momento. Questão: qual é o acesso ou o caminho mais direto para a luz? Então, há, eu diria, uma atitude comportamental e uma atitude de espírito que é o abandono à luz. Recorde-se que as circunstâncias atuais são diferentes daquelas que existiram anteriormente, a saber, que a luz é onipresente, e que antes, era preciso purificar o ego, purificar muitas coisas, para acessar a luz. Hoje, a luz, a vibração da luz apenas requer uma coisa: penetrá-los.
Então, para isso, é necessário se abandonar e aquecer a luz. Isso faz parte das fases de acolhimento da luz crística, em verdade e em unidade. Isso faz parte das 5 novas chaves de luz metatrônica. E há também as meditações sobre o coração que foram dadas. O importante é estar na doação de si e no serviço. Servir a humanidade toda, inteira, é servir a si mesmo e receber a luz. São os caminhos os mais simples. Crer que você vai encontrar a luz purificando-se, como foi o caso ao curso de suas inumeráveis encarnações, ou seja, colocar o dedo lá onde há defeitos. Isso pode durar muito tempo, porque os defeitos, eles estão por toda parte, todo mundo os tem. A perfeição não é desse mundo, não é. Mas, hoje, a luz está aí. Ela só demanda uma coisa, que é a de penetrar mais. Uma vez que ela penetrou, é preciso conduzi-la para o coração. Então, há protocolos com músicas, cristais ou com meditações. Eles são inumeráveis. Mas escolha o caminho que lhe corresponda melhor e que é para você o mais simples e o mais natural. Se lhe beneficiam, por exemplo, os horários que foram dados pelos conclaves arcangélicos, você vai perceber que, durante este período, a energia é muito mais fina e muito mais vibratória e luminosa porque, nesse momento, há um triplo derramamento, que lhe permite captar esta vibração. Mas, hoje, você pode captá-la não importa em que momento. As chaves metatrônicas foram reveladas à humanidade, portanto vocês podem ativá-las, em vocês, com extrema facilidade. Questão: o sacramento do batismo deixa uma marca, um traço, no corpo espiritual. É o que quiseram fazê-los fazer crer. O único batismo é aquele que vocês têm a viver vocês mesmos, nascendo à luz. Vocês devem compreender que a maior parte dos rituais foi feita pelas igrejas e não pelo Cristo. O batismo de Cristo nada tem a ver com o batismo da igreja. Cada um pode batizar o outro, na água e em espírito, mas muitas coisas foram falsificadas. A marca espiritual ligada ao nascimento é vibratória. Isso corresponde às frases de São João. Haverá muitos chamados e poucos escolhidos, mas os chamados serão todos marcados na testa. E eu digo, hoje, que haverá muitos escolhidos, basta simplesmente acessar a verdade da luz e isso não pode ser obtido por quaisquer rituais que são destinados a reforçar a diminuição de seu poder. Vocês não têm necessidade de padre, vocês não têm necessidade de mestre. Hoje, vocês apenas têm necessidade de serem vocês mesmos, compreendam bem isso. Nenhum mestre, mesmo o mais alto vibratoriamente, poderá fazer o trabalho em seu lugar. Nós podemos irradiar, para vocês, energias, mas são vocês que dão o passo para a luz, não nós, jamais. O despertar, são vocês mesmos que o alcançam. Nenhum ser humano pôde alcançá-lo por vocês, nenhum ser, mesmo o mais evoluído e o mais na luz, não pode alcançá-lo por vocês. A fonte lhes disse. Ela os espera. Ela os faz beneficiar de sua vibração, mas são vocês que respondem, por sua vibração, em resposta a esta ressonância. Então, vocês devem abandonar os esquemas antigos, arcaicos. Vocês devem abandonar, como disse Krishnamurti em sua vida, todas as crenças. Vocês devem matar todos os modelos. Vocês são um ser inteiro, em vocês, sós. Vocês são um universo em vocês, sós. Vocês são um planeta em vocês, sós. Não é por acaso se Miguel repetiu, sem parar, que vocês são, todos, sem exceção, sementes de estrelas. Em minha vida, esta realidade estava ainda muito afastada dessa que vocês estão e do que nós vivemos. Eu falei do Sol e unicamente do Sol. Hoje vocês devem integrar esta verdade que é o que vocês são, realmente, sementes de estrelas. Vocês são soberanos e vocês devem todos descobrir e viver sua soberania integral, humana. É a única maneira de fazer desaparecer o sistema de controle que foi elaborado pelas mídias, pelo dinheiro, pela televisão e pelas religiões, quaisquer que sejam. Vocês não devem mais crer, vocês devem ser, o que não é a mesma coisa, nem a mesma vibração. Então, caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos.
Eu lhes dou todo o meu amor possível e imaginável e eu os encorajo a tornarem-se humanos, ou seja, humildes, mas vibrantes da luz autêntica e da luz verdadeira. O mestre de luz não está ainda aí, mas Cristo faz sentir já sua presença, em nós e não no exterior. Não sigam pessoa alguma que não há luz e a vibração da luz que são vocês. Vocês devem encontrar sua autonomia. Vocês devem reencontrar seu poder. Vocês devem reencontrar sua liberdade e somente vocês podem se conferir isso. Vocês devem ajudar, no sentido do serviço, esta terra, a subir para a luz, sendo vocês mesmos humildes e luminosos. Então, eu lhes transmito todo o meu amor e lhes digo talvez até uma próxima vez. Mantenham-se bem, nesta bela jornada de sua humanidade terrestre. Até breve. Aos 3 Dimensões, 27 de setembro de 2009. Versão do francês, Célia G. Mensagem atemporal.